Seja muito bem-vindo à terceira parte do consultório. Fique connosco até bem perto das 4 da tarde, altura também que ficaremos a conhecer quais os assuntos em destaque do Viver Aqui de hoje com a Catarina Amorim. Nesta última hora do programa vamos falar de lipedema. Esta é uma doença crónica que afeta quase maioritariamente, quase exclusivamente, mulheres e muitas vezes confundida com obesidade. O que é realmente a lipedema e como tratá-la são algumas das questões que vamos abordar na próxima meia hora e para isso recebemos em estúdio a doutora Joana, que é cirurgiã vascular. Seja muito bem-vinda, doutora Joana. Obrigada, É um gosto e eu agradeço o convite. Recebê-la aqui no consultório. Doutora, comece então por explicar-nos e peço-lhe, por favor, então o que é isto do lipedema? É verdade, o lipedema de facto é muito frequente, como disse, e bem, afeta praticamente exclusivamente as mulheres. Em boa verdade, há apenas o caso de um homem descrito na literatura científica, porque está de facto muito relacionado às nossas hormonas, como tantas outras coisas. Nós também no lipedema somos nós as mais afetadas. As que sofremos mais, não é? O lipedema é então um acúmulo desproporcional de gordura nos membros, principalmente nos membros inferiores, portanto nas pernas, podendo também atingir os membros superiores em cerca de 30% dos casos. Mas não é só esta gordura desproporcional que caracteriza o lipedema, também a dor, a sensação de peso, a ocorrência de nódoas negras frequentes, a hipersensibilidade ao toque, ou seja, as pessoas já se defendem, já sabem que se lhes tocarem nas pernas já vão ter um grande desconforto. Portanto, todo este quadro realmente caracteriza o lipedema, esta doença, que é uma doença e deve ser encarada como tal. Doutora, e essa dor que descreve é de uma forma generalizada ou é só quando existe o tal toque? A dor pode ser diferente de pessoa para pessoa. Realmente a dor ao toque é algo que é muito característico das pessoas com lipedema. Por exemplo, durante a minha consulta particularmente, algo que é muito notório é durante o exame de ecodoppler, que é uma ecografia que nós fazemos às pernas, aqueles ligeiros apertos que nós temos que fazer na perninha para provocar o fluxo venoso e poder avaliá-lo, já é o suficiente para as pessoas se retraírem, já fazerem uma cara mais feia de desconforto. Outras pessoas referem um equivalente doloroso, ou seja, uma sensação de peso, uma sensação de pressão, uma moedeira nas pernas. Muitas vezes isto vai-se agravando ao longo do dia, porque também começa Estamos mais tempo claro, em pé, não é? Sobre as claro. pernas, não é? Muito bem. Doutora, quais são então os primeiros sintomas desta doença? É assim, aquele primeiro, e porque nós somos mulheres, e claro que nos preocupamos com a nossa aparência, gostamos de vestir saias, não é? A exposição das pernas é algo eminentemente feminino e Claro. Temos peças de vestuário para isso, especificamente para as mulheres que expõem as pernas. Muitas vezes aquilo que mais chama no início a atenção das mulheres é precisamente a aparência das pernas e acharem que muitas vezes o que referem é estas pernas não condizem com o meu corpo, parece que tenho dois corpos diferentes, porque há mesmo este acúmulo desproporcional. Muitas vezes as pessoas são muito magrinhas em cima e as pernas não perdem volume. Não conseguem de todo que as pernas respondam da mesma forma que o resto do corpo. Ou seja, o primeiro sinal é externo, é Exatamente. e visível externamente, não é? Muitas vezes esse é o primeiro sinal e é o primeiro motivo de procura de consulta. Depois, esmiuçando bem a clínica e questionando a paciente, começamos de facto a ver que a sensação de peso, que a dor, que muitas vezes nem foi valorizada, porque eu trabalho tanto, é normal que esteja cansada, eu estou tanto tempo em pé, é normal que as pernas doam, estas nódoas negras, se calhar eu bati em algum lado e não me apercebi onde, e portanto as pessoas naturalmente acabam por desvalorizar um bocadinho as queixas, mas realmente a parte da desproporção é algo que marca muito as mulheres.
e muitas vezes leva a um ciclo de dietas muito restritivas, exercício intenso, que leva a uma frustração muito grande, porque esta doença é resistente a este tipo de dietas e a este tipo de exercício. Ainda por cima, o lipedema acompanha-se também de uma sarcopenia. Ou que é o que é, seja, doutora? Esse termo assim, sim, claro, eu vou desconstruir. Tão complicado. Que é realmente uma diminuição da massa muscular. Há pessoas, eu tenho algumas pacientes minhas que realmente são extremamente fit e muito dedicadas ao exercício, fazem exercício diariamente e parece que as pernas não combinam com o resto do corpo. Têm os músculos todos definidos em cima, no abdômen, nos braços, e as pernas não acompanham, não têm a mesma evolução. Mas então é possível ter lipedema e não ter excesso de peso? É possível, sim. É claro que há uma grande correlação do lipedema com a obesidade. Há uma grande correlação do agravamento do lipedema com o excesso de peso e as próprias pacientes com lipedema já notam. Eu engordei um bocadinho nestas férias, ganhei peso, o meu lipedema já se fez ressentir, as minhas pernas já estão novamente com mais volume, a pele já está mais irregular, começam a notar-se aqueles nódulos de gordura, aquilo que nós habitualmente... A casca de laranja, exatamente, não é, mas que no lipedema acaba por ser muito mais exuberante. E o contrário também, quando conseguem perder peso, as minhas pernas estão mais leves, já não tenho tanta hipersensibilidade, a pele já está mais homogénea, mais lisinha, portanto, há uma grande correlação, de facto, entre a obesidade e o lipedema. Nós não podemos tratar o lipedema sem abordarmos a parte da obesidade. E muitas vezes é o que eu digo às pacientes. Numa primeira consulta, uma paciente que eu não conheço, vem pela primeira vez à consulta e realmente o lipedema tem um problema. É que nós não temos nenhum exame que nos diga é lipedema. Como temos a radiografia para os pulmões, como temos o ecodoppler para as varizes. O diagnóstico de lipedema é um diagnóstico muito clínico. É muito o que eu vejo em consulta, o que eu avalio e também o que a paciente me conta. Muitas vezes, quando há obesidade concomitante ao mesmo tempo, é difícil fazer o diagnóstico, porque às vezes ficamos a faltar aquela desproporção entre as pernas e a parte de cima. E realmente a perda de peso aí é crucial para nós conseguirmos confirmar o diagnóstico clínico. Mas existindo então, doutora, uma pessoa sem excesso de peso, qual é o caminho para se chegar a esse diagnóstico do lipedema? É primeiro observar que realmente as pernas têm uma quantidade de gordura que é desproporcional ao resto do corpo. Mas não é só isso, não é? Isto caracteriza uma lipohipertrofia, ou seja, um excesso de gordura. No lipedema há toda esta sintomatologia. Há sensação de peso, há dor, há hipersensibilidade. São pessoas que diariamente têm dor nas pernas e quando começam a fazer tratamento, eu recebo telefonemas e mensagens, finalmente, um primeiro dia em que eu não tenho dores nas pernas, porque é algo que realmente acabam por se resignar, acabam por se habituar. Há aquela dor constante, Aquela não é? dor já quase que acham que é normal. Portanto, a dor ou algo equivalente, como a sensação de peso, como a hipersensibilidade ao toque, é importante para o diagnóstico, não é só o excesso de gordura. De gordura e de peso. Doutora, há alguma razão para essa acumulação de gordura ser mais comum nos membros inferiores do que os superiores? É assim, neste momento, o lipedema é ainda que já esteja descrito há muito tempo, nós agora começamos realmente a ouvir falar mais de lipedema e a haver um alerta maior para a doença, mas é uma doença que já está descrita desde 1940, foi descrita pela primeira vez. Agora, não se sabe muita coisa sobre o lipedema. E uma das coisas que nós não sabemos é a causa e não é, a etiologia, de onde é que vem o lipedema.
E acredita-se que, de facto, é algo que é multifatorial, ou seja, tem vários fatores. Um deles é o hereditário. E isto também... Então há uma carga genética aqui Há associada. uma carga genética, o que também leva a outro fator de confusão, que é o atribuir a forma das pernas à constituição genética da família. Não é? Muitas vezes eu já fui a muitos médicos, mas pronto, a minha família, todas temos as pernas assim, isto é familiar. Assim. E há o resignar, não é? E há o resignar, o aceitar, o conformar-se com a doença. Outra situação é a parte hormonal. E por isso realmente acredita-se que é por esse motivo que só atinge mulheres. Há uma grande associação com o ambiente hormonal feminino e acredita-se mesmo que os grandes picos hormonais, portanto momentos de alteração súbita hormonal, podem estar associados ao aparecimento do lipedema ou ao seu agravamento. Que momentos são estes? A menarca, portanto, a puberdade, quando nós temos o início da menstruação, as gravidezes, mais tarde na vida a menopausa, o início da toma da pílula, alterações na contracepção hormonal, todos estes cliques hormonais podem de facto levar ao agravamento do lipedema. Agora, não está de facto ainda esclarecido o porquê do atingimento predominante dos membros inferiores, talvez alguma relação com a parte da circulação e da drenagem, que nós sabemos que também há uma maior pressão, porque nós estamos todos estamos sempre em cima das pernas, não é? E as pernas, as veias e os linfáticos das pernas têm o trabalho sempre dificultado, portanto poderá haver também alguma relação com isso, mas não está claramente estabelecido o mecanismo pelo qual o lipedema se estabelece. Mais nas pernas. Muito bem. Doutora, existem vários tipos de lipedema? Existem vários tipos de lipedema. Quando nos referimos aos tipos de lipedema, referimos à classificação da localização onde este pode aparecer. E que realmente é nos membros inferiores. Nos membros superiores não quer dizer que seja em todo o membro superior. Há algumas situações em que em todo o membro inferior, há algumas situações em que ele atinge predominantemente a região da pelve e glúteos. Há outra em que ele se estende pela coxa toda. Há outra em que é todo o membro inferior, coxa e perna. Outra situação, outro tipo, em que ele atinge unicamente abaixo do joelho, portanto a região da perna, e outra em que também pode atingir os braços. E estes são, de facto, os diferentes tipos de lipedema. Não pensar que porque eu tenho apenas na coxa não pode ser lipedema. Não, realmente pode ser. Há vários locais de predileção do lipedema que variam de pessoa para pessoa. Para pessoa. E estágios da doença? Existem vários? Existem realmente vários estágios. Estes estágios prendem-se principalmente com a quantidade dos nódulos de gordura, com a severidade daquele aspecto de casca de laranja que a Diana falou e, portanto, com a gravidade e com a evolução da doença. Não é claro que, inevitavelmente, o lipedema progrida do estadio 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4. Mas sabemos que esta progressão pode dar-se principalmente em relação com a obesidade. O estadio 4 é um estadio já mais severo, em que nós realmente temos muitos nódulos de gordura, já temos uma deformidade importante da pele, mas em que esta gordura também já vai levar a uma alteração dos vasos linfáticos. E, portanto, associado ao lipedema, nós vamos também ter um linfedema. E, portanto, este é o estadio 4, chamado lipolinfedema, que já gera outras complicações. Já gera outras complicações. Muitas vezes são pessoas que já têm dificuldade na marcha, porque esta proliferação de gordura nos membros acaba por levar a alterações articulares.
muitas vezes levando a impossibilidade de caminhar. Doutora, falámos aqui, acho que ficou muito bem esclarecido o que é o lipedema, mas vamos aqui dar uma mensagem de esperança a quem sofre desta doença. Qual é, ou se existem mais que um, qual é o tratamento para esta patologia? Acho ótimo, acho que isto é muito importante, acima de tudo, transmitir segurança e esperança. O lipedema é, de facto, uma doença. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer a doença e fazer o diagnóstico acertado e, a partir daí, implementar um tratamento. E o tratamento é relativamente simples. Quando vamos pensar nas medidas, é algo que estará acessível a qualquer pessoa. Tem que ser devidamente orientado e devidamente personalizado, mas é algo que beneficia qualquer pessoa. E o primeiro passo, como é óbvio que nós já falamos, quando há obesidade associada, é de facto abordar esta obesidade. Muitas vezes o primeiro passo deverá ser um bocadinho mais drástico e até mesmo se a pessoa tem uma obesidade muito severa, devemos logo ponderar a cirurgia bariátrica. Está provado que as dietas muito restritivas levam a um grau de frustração muito grande nestas pacientes, porque elas, apesar de conseguirem perder peso, não conseguem perder o volume que pretendem nas pernas. Portanto, é altamente desmotivante e altamente frustrante para elas. Leva muitas vezes a situações de ansiedade, de depressão, de culpabilização, e aí os profissionais de saúde também têm um papel muito importante no diagnóstico e na orientação desta perda ponderal, muitas vezes passando de facto por uma abordagem cirúrgica para a obesidade. Depois, mais especificamente para o lipedema, acredita-se que o lipedema tem muito, e porque não é uma gordura normal, é uma gordura no fundo inflamada, daí essa sensação de peso, de dor, de hipersensibilidade. Portanto, acredita-se que consiste numa resposta inflamatória crónica de baixo grau, na tentativa do organismo se defender um bocadinho de alguns agressores ambientais, principalmente a dieta. E há uma grande relação entre a dieta e o lipedema. Quem tem lipedema já sabe que há determinadas coisas que não pode comer, ou se comer já antecipa que daí a alguns dias as pernas vão estar piores. E daí que esteja recomendada uma dieta anti-inflamatória. Agora, o que é uma dieta? Seria isso? O que é uma dieta anti-inflamatória? Nós somos todos diferentes, nós respondemos todos de forma diferente a diferentes estímulos, mas há alguns alimentos que nós sabemos à cabeça que são inflamatórios. Um deles que se ouve falar são os laticínios, não é? Os laticínios, o glúten, e realmente houve uma alteração grande para dar resposta à maior demanda de cereais e de trigo. Houve uma alteração do glúten e por isso nós também agora ouvimos tanto falar na doença celíaca, na intolerância ao glúten. Pois somos um país que consome muito pão e muito queijo e iogurte, não é? Portanto, realmente o glúten é das primeiras coisas que eu recomendo interromper. Não é que nunca mais vão poder comer glúten na vida, mas é aquela viagem de autoconhecimento para tentar descobrir quais os gatilhos que provocam, que agravam o lipedema. E realmente o glúten é dos principais culpados. Não é logo no dia seguinte a deixar de comer glúten ou 2 dias. Habitualmente a melhoria surge 10 dias depois. E, portanto, aí já houve um gatilho que se identificou, que é o glúten. Mas realmente os laticínios também, os fritos, os açúcares refinados, o álcool. Agora, cada pessoa ir-se a identificar mais e responder mais a um ou outro elemento. Portanto, o tratamento do lipedema é também algo muito individual, em que a pessoa, a maioria das pessoas está muito motivada porque quer muito, muito melhorar, e a própria pessoa vai conhecendo o seu corpo e sabendo a que é que vai dar resposta.
Portanto, este é um dos pilares que é a alimentação anti-inflamatória, por vezes alternada com alguns ciclos de dieta cetogénica, portanto, aquela dieta em que corta os hidratos de carbono. Em que corta os hidratos de carbono. É claro que tudo isto deve ser individualizado, deve ser personalizado para cada paciente, com acompanhamento, não é? Para começar a fazer dietas malucas, a cortar tudo em casa, não é isso que se pretende, até porque a dieta cetogénica deverá ser feita só por um período limitado de tempo, para não levar a carências nutricionais. Outra parte muito importante é do exercício. Realmente o exercício faz bem a tudo e faz bem particularmente no caso do lipedema. Além de conseguirmos este desenvolvimento da massa muscular, que é algo necessário na doença, nós também vamos conseguir uma ativação da circulação. Eu digo isto muitas vezes, quem segue o meu trabalho sabe, quem me vê em consulta estou sempre a dizer que nós temos um mecanismo muito importante de drenagem, que é o efeito de bomba muscular, que mais não é do que o auxílio que os músculos da barriga da perna dão à drenagem. Nós devemos pensar nos músculos da barriga da perna como o coração da perna. Cada contração, cada extensão, no fundo, vai espremer as veias e vai ajudar neste fluxo venoso e também na ativação do fluxo linfático. Portanto, o exercício é muito importante. E vantajoso nestes pacientes. Exato. Qualquer exercício é melhor do que nenhum, é o que eu costumo dizer. Agora, nós sabemos que há alguns exercícios particularmente benéficos no lipedema. Por exemplo, os exercícios na água. Não só... Por exemplo, a hidroginástica, não é? A hidroginástica, o aquacycling, que alguns ginásios já começam a ter, aqui há alguns anos. Que é aulas de bicicleta dentro da água, não é? Exatamente. Porque aí o que é que nós, por um lado, vamos estar a ajudar as nossas articulações, principalmente quem tem excesso de peso, deve realmente começar de forma moderada para não haver lesões, e na água nós ficamos mais leves, portanto, quem não está condicionado terá mais facilidade em iniciar a prática de exercício. Por outro lado, estamos na mesma a treinar a parte muscular com a resistência natural da água, e temos uma coisa muito importante na água, que é o efeito da pressão hidrostática. Portanto, era basicamente como se estivéssemos a fazer exercício com umas meias elásticas calçadas, o que é ótimo para quem tem problemas vasculares, para quem tem lipedema e até mesmo para a doença venosa. Muito bem. Doutora, já continuamos a nossa conversa na nossa última parte. Partimos agora para um curto intervalo. Relembro-lhe que pode ligar a partir já desde este momento para o número de telefone 22 508 3297, ou então, se preferir, escreva-nos para consultório@portocanal.pt e assim colocar as suas questões sobre lipedema e cirurgia vascular no geral. Conto consigo já na última parte deste consultório. Até já.